Ué! Hoje é dia de Fiat Pulse, esse SUV da marca, né, que veio prometendo muita coisa aí no lançamento do ano passado. A gente conta com 5 versões, que é a Impetus, que é a topo de linha, que é a que a gente vai testar aqui atrás, motor 1.0 turbo, depois a Audace também com esse motor 1.0 turbo e a Drive também com essa mesma motorização nova. Depois disso a gente tem 2 versõezinhas de Drive, uma automática e a outra manual, que vem com motor 1.3 Flex, que é um motor bastante interessante, que eu já testei para vocês aqui no canal com o Cronos, gosto muito dele e eu quero ver como que é a performance desse novo SUV da Fiat. Visualmente o Pulse foi muito feliz, né? Aliás, design italiano sempre acerta em cheio no visual. Você tem aqui todos os faróis de LED desde a versão original, lembrando que o de neblina que vem nessa versão é só do topo de linha também, mas olha que frente interessante, que grade, né, bonita, misturando esse cinza com preto, faz uma mistura bacana, o logo Fiat bem grandão e esses faróis mais invocados. A roda vem com esse detalhe, né, em cinza e diamantado, toda a lateral com esse acabamento para deixar o carro mais musculoso, mais encorpado. Estribo prata, fica bem bonito, dá uma olhada como ficou esse teto, ficou bem interessante, bem legal. Segue essas linhas, né, ó, toda da lateral e teto, e aqui atrás com uma lanterna também que, mais uma vez, parece repetitivo, mas foram felizes, uma lanterna bem bonita. E o Pulse conta também com esse acabamento do escapamento que é fake, né? Essas saídas são saídas fakes, mas deixa realmente o carro mais imponente e um pouco mais musculoso. Olha, aqui a chave é presencial, tá no meu bolso, você tem inclusive o botão para abrir a porta. Hora de dar uma olhadinha no interior. Vou dar partida aqui no carro, então partida pelo botão. O ar-condicionado tá super alto, deixa eu tentar reduzir aqui. Esse botão ele é multifuncional, ele reduz e muda a temperatura ao mesmo tempo, então pronto. Aqui a gente tem aquele volante multifuncional que eu acho bem bonito e bem ergonômico, a pegada dele é boa. Chama atenção esse botão Sport, né? Vamos depois testar para ver se realmente causa algum efeito. Ali a gente tem um painel central 100% digital, lembrando que só nessa versão topo de linha que vem. Qualquer outra versão isso é adicional. Além da central multimídia também de 10 polegadas, que também só é da versão topo de linha, e qualquer outra versão você tem que pagar extra como adicional. Seguindo a linha aqui do painel, é bacana entender um pouquinho as diferenças que tem de acabamento, ó. Você vê que tem um plástico aqui um pouco mais, com mais ranhuras, aí um acabamento em aço e depois volta um plástico preto, fazendo uma combinação entre preto, prata, cinza, né? Seguindo a lateral de porta também, que faz a mesma menção ali. Tudo plástico, não tem nenhum acabamento em tecido aqui na lateral. Só tem realmente um forro, né, aqui no apoio. Fora isso, todo o restante é plástico. Seguindo aqui, né, a saída do ar-condicionado. Embaixo os comandos do ar-condicionado, que é simples, não é dual zone, nada disso. Você tem uma tecla, né, do TC+, que tem uma função semi-off-road. Na verdade, ela ajuda as rodas menos distracionadas. Tinha na época da estrada lá atrás também esse sistema. Vem aqui no Pulse, interessante, é bacana um recurso desse para um carro assim. Você também tem lá o alerta de saída de faixa, né? Que você pode deixar ligado e desligado, todos os sensores, enfim, os comandos rápidos aqui nessa tela. Mais abaixo a gente tem um USB e um USB-C. Mais abaixo você tem ali o carregador por indução, que você coloca o celular. Aqui o câmbio CVT, que você pode usar inclusive, né, as trocas manuais, trazendo para o lado, reduzindo e aumentando. São 7 simulações de marcha, né, um câmbio CVT. Uma observação sobre o câmbio: eu gostaria que fosse um câmbio automático aizinho e não um câmbio CVT, tá? Essa é a minha observação principal com relação ao Pulse. Mais abaixo, um porta-objetos, um porta-copos para 2 copos, o freio de mão tradicional que você vê aqui. Aqui a gente tem o apoio de braço, né? Que você abrindo tem realmente um espaço muito bom ali para colocar qualquer objeto. Você consegue trazê-lo para frente. Os bancos têm um revestimento de couro com uma diferença, tá vendo? Ó? Um couro mais perfurado,
um couro mais liso, uma costura também um pouco mais aparente, uma costura branca que fica bonito, lembrando de novo que é um item adicional e vem, né, no topo de linha. E aí, seguindo toda a linha, né, do banco dianteiro, ó, o encosto de cabeça. Uma coisa legal é o teto escuro, que dá um ar mais esportivo pro Pulse. Outra coisa interessante que a gente não mostrou e não falou é a regulagem de altura, de profundidade, né, de altura e profundidade, que vem nessa versão, mas não vem nas versões mais básicas. Um item que deveria sim fazer parte desde a versão de entrada. Para entrar e sair é tranquilo, né? Eu tenho 1,73 m, eu entro bem, mas podia ser um pouquinho melhor a altura aqui com relação ao teto. E já o espaço com relação ao banco dianteiro é bem generoso, eu achei bem confortável. Já aqui no meio, né, a gente tem quase 4 dedos do túnel, também tem um avanço desse console central que atrapalha a perna de quem fica no meio. Basicamente só uma criança mesmo para sentar no meio e 2 adultos bem confortáveis. O banco, né, conta com um cinto de 3 pontos, apoio de cabeça e Isofix para as cadeirinhas. Além disso, tem uma saída USB, né, aqui atrás, mas não tem saída do ar-condicionado. Já o porta-malas tem 370 litros, um dos menores da categoria. Poderia ser um pouquinho maior, ó. Realmente achei ele um pouquinho enxuto demais pelo carro. O step é um step pequeno, só para emergência. E você tem um acabamento bastante honesto no interior, assim como o acabamento do Pulse. Já o motor tem 130 cavalos, é aquele motor turbo mais novo da Fiat, né, que foi lançado juntamente com o Pulse. Um câmbio CVT de 7 velocidades. E aí, de novo, né, minha observação que eu esperava que fosse um câmbio automático, talvez para performance casar melhor. Ele tem 20,4 kgfm de torque, então é um torque razoável, mas precisa ver se essa saída, esse impacto, né, do motor com esse câmbio é bacana. E a gente vai testar isso daqui a pouquinho. Olha que interessante, a gente está aqui numa avenida em São Paulo. Eu soltei por alguns instantes o volante do Pulse e ele tá identificando a faixa, tá dando um apito, né, colocar as mãos no volante e também pedindo para que eu entre na linha, né, ele tá vendo que eu tô realmente saindo da faixa, quer ver? Vou deixar ele mais soltinho aqui, opa, agora não foi. Mas é interessante, você vê que as tecnologias tentam se conversar, ainda não tem um verniz muito perfeito dessas tecnologias, mas é bem bacana você encontrar isso num SUV aí, promessa aí da Fiat, né? Ele tem o alerta de frear, né, no painel, que eu tomei uns 3 sustos num curto trajeto. Eu acho que precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade esse tipo de sensor, porque ele acaba às vezes, no meu caso, atrapalhando do que ajudando. Vou aproveitar essa saída aqui para Marginal. A gente está a 60 km por hora. Vou pisar até o fundo. Ó, chegou a 90, já tirei o pé. O que eu percebo, tá? A gente está no modo de condução normal, ainda não cliquei Sport, nada. Tem um lag. Parece que o carro está um pouco atrasado aos meus comandos. Mais uma vez vou fazer uma ultrapassagem. Pé no fundo. Olha, o carro vai bem, ele desenvolve bem, ele tem uma sensação de velocidade boa. Realmente é um carro turbo, né, de 1.0, assim, nesse padrão é muito rápido, muito ágil para um carro 1.0. Tem menos de 1.300 quilos, então é um carro também leve. Mas aqui, ó, ele tá tentando corrigir a minha direção. Eu senti alguma coisa e, ó, ele corrigindo. Eu vou ter que desligar porque isso é muito invasivo. Tô tentando desligar o botão aqui, deixa eu ver. Alerta de saída de faixa desligado, ótimo. Porque acaba sendo invasivo, né? Tem uma irregularidade do asfalto. E essa irregularidade ele tá mexendo. E eu tô tentando segurar o que ele tá tentando corrigir. Mas enfim, voltando à questão do desempenho, eu acho que o carro realmente
é muito legal, muito divertidinho assim, e esperto, ágil, mas tem esses pontos que a gente observou aí anteriormente. Olha só, agora a gente vai colocar no modo esporte, deixar ativo aqui. E tô fazendo as trocas também manualmente no volante pelo pedal shift. É nítido que aquela diferença de delay em baixa, ele quase que neutraliza no modo esporte. Então, se eu tô usando essa função esporte, ele traz o giro muito mais rápido, ó, e aquele delay que eu tava incomodada, ele diminui. Ele não some totalmente, mas ele diminui bastante. E aí tem a questão do consumo, né? Quando você põe em modo esporte, o consumo aumenta. Esse carro eu não andei o suficiente para dizer o quanto eu consigo fazer, mas a média dele em estrada é 13 km por litro na gasolina, o que é bastante econômico. No meu caso agora, a média tá 6,5 no etanol. A gente tá num ponto bastante famoso em São Paulo, que é a Ponte Estaiada. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, ó, um pouquinho mais. A questão de suspensão do Pulse foi bem projetado e bem dimensionado para cidades como São Paulo. Então você sente um conforto muito grande a bordo. Para quem busca isso, não precisa se preocupar. Eu acho que a direção podia ser um pouquinho mais direta, uma direção mais confortável, se comparado às marcas alemãs, que tem uma direção um pouco mais precisa e mais justa, né? A linha Fiat ele tende a trazer mais conforto. Então quem busca conforto, no quesito suspensão também, direção, o Pulse é uma boa opção, e aí até rimou, né? Boa, garoto! Bem, vamos às vacas frias. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve no Michele J. Dedo no like sem preguiça se você está aqui até agora e ouviu alguma coisa que te interessou. Se valeu de alguma coisa a informação, dedo no like. E também me sigam, né, nas redes sociais e no Instagram, michellej.73. Gente, geral, né, bem rapidamente, o Pulse ele é um carro interessante porque ele tem um visual muito moderno, super felizes no visual. O interior é agradável, pelo menos essa versão topo de linha que a gente está testando é extremamente agradável. Tem uma tela de multimídia aí de 10 polegadas com uma câmera de ré espetacular. Você pode conectar seu Apple CarPlay, o seu Apple ou o seu Android sem o cabo via Apple CarPlay e Android Auto. Então assim, é uma multimídia bem eficiente. Então o carro é todo mais tecnológico, o painel de instrumentos também é digital por ser a versão topo de linha. Você tem 4 airbags desde a versão de entrada. Então esse aqui, ou versão de entrada, 4 airbags. Sistema de segurança, no caso desse, tem o alerta de colisão, né? Assistente de faixa, entre outras coisas como piloto automático e limitador de velocidade, mas não tem um ACC. Tirando isso, eu acho que assim, um conjunto muito legal. O carro tem uma vida a bordo muito interessante, suspensão muito bacana, o espaço atrás também é bom, porta-malas um pouco pequeno, né? Para o tamanho do carro, poderia ser um pouquinho melhor. Quando a gente vai para o conjunto mecânico, né? Motor, câmbio, eu esperava um pouco mais desse conjunto. Na saída eu acho ele um pouco lento com esse delay, falei para vocês isso. Então, quando a gente passa para a tecla Sport, muda bastante o comportamento no sentido de saída. E aí eu sinto o giro mais rápido, mais forte. O carro parece que realmente cresce mais rápido do que se a gente não estiver usando a tecla Sport. Só que em contrapartida você tem um consumo de combustível maior se você tiver o tempo inteiro na tecla Sport. Certo, gente? Acho que valeu muito, foi uma experiência muito legal. Eu gostei bastante realmente do uso urbano, do dia a dia, da suspensão do carro. Então foi uma semana agradabilíssima com o Pulse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, aquele like, um beijo e até a próxima. Tchau, fui!